Clareou da rodada no ar com os meus destaques do final de semana da rodada. Quem clareou, quem brilhou e quem apagou. Vou falar aqui do resultado do PSG, empate com o Brest no campeonato francês e também dos principais jogos do futebol italiano. No final de semana a gente teve empate da Juventus, empate de Milan e Bolonha, empate entre Lazio e Napoli e vitória, veja só, da Internazionale. Então vamos lá para os destaques. Se você está chegando por aqui agora, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo se você curtir, nos comentários para você quem foi a grande atração do final de semana e quem decepcionou. Começando então pelo jogo do PSG, se você não quer saber sobre futebol francês, é só adiantar aí alguns minutinhos e a gente já chega no campeonato italiano. O PSG fez um bom primeiro tempo, achei inclusive que fosse ser o meu clareou da rodada, o meu destaque do final de semana, porém, o segundo tempo foi um desastre. O PSG estava vencendo por 2-0 e tomou o empate, né? Ficou com 2-2. O PSG, inclusive, teve algumas mudanças importantes no time principal, né? Achei, inclusive, algumas surpresas que o Luiz Henrique fez e eu não gostei de algumas delas, porque o Luiz Henrique colocou o Beraldo, brasileiro que chegou agora, né, no início do ano no PSG, como titular. Ele já tinha sido titular em Copa da França, tinha jogado também na Supercopa Francesa, mas ele ainda não tinha jogado, não tinha estreado no Campeonato Francês. Então eu estava muito curiosa para ver como que ele ia se encaixar no time, pensando no time titular do PSG, já que nos outros jogos o time estava bastante mesclado. Só que, por conta das opções do Luiz Henrique e também de quem ele não tinha à disposição, o Marquinhos, por exemplo, estava com uma sobrecargazinha, acabou não sendo titular, mas entrou no segundo tempo, não tem um Skriniar, não tem um Kimpembe, estava só basicamente com o Danilo e o Lucas Hernandes com a possibilidade de fazer a zaga além do Beraldo, e aí o que ele fez? Colocou o Danilo e o Lucas Hernandes na zaga, como dupla de zaga, e o Beraldo de lateral esquerdo. E aí eu não gostei, porque eu acho que o Beraldo é um jogador que tem uma maturidade muito grande, um potencial muito grande, uma qualidade muito grande, mas ele chegou agora e ele não tá nem adaptado, nem totalmente ali no ecossistema do PSG como zagueiro. Então, ainda mais colocando ele na lateral esquerda, de uma forma que ele nunca jogou nesse PSG, com um PSG modificado. Na lateral direita estava o Zaïre Emery, claro que a depender do momento de jogo, isso mudava um pouco, virava 3 zagueiros, mas não gostei. Achei que o Luiz Henrique precisou, talvez, fazer algumas mudanças por conta das opções que fizeram com que o PSG perdesse alguns jogadores importantes, como o Zaïre Emery, no sentido de sacrificar o que ele traz muito mais na criação de jogo, jogando ele para a lateral direita. O Mbappé fez uma partida ruim também, e acabou não funcionando muito bem. O Luiz Henrique, inclusive, colocou o Dembélé no banco, foi com o Mbappé, com o Barcola e o Gonçalo Ramos. Foi isso? Acho que foi isso. E não foi bem o Asensio, inclusive, no meio-campo. Enfim, achei que o Luiz Henrique mexeu demais nesse time e a gente estava vendo um time que estava vencendo sem brilhar tanto, mas que ao menos parecia ter um caminho. Então, não gostei muito das opções do Luiz Henrique. Vamos ver o que ele segue na sequência. No Campeonato Francês, acho que mesmo tendo sido empate, não é grandes problemas, enfim, no sentido de pontuação, de resultado, né, das sensações em campo, sim. Mas o PSG vai enfrentar o Brest novamente, nossa, na Copa da França, no meio da semana que vem. E, no meio da semana que vem. E sei não, hein? Pode se complicar aí na Copa da França se não der uma melhoradinha. Lembrando que o PSG enfrenta a Real Sociedad na primeira semana das oitavas de final. Então, no dia 14 de fevereiro, a gente tem o PSG recebendo Real Sociedad nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Hoje, 29 de janeiro,
Eu esperava mais desse PSG. Esperava mais desse PSG. Acho que não é um time horroroso. Acho que é um time que tem grandes momentos, mas que ainda não mostra toda a coletividade com muita consistência da forma como eu imaginava que já poderia mostrar um pouco. O primeiro tempo do PSG não foi ruim, não, foi bom. Mas o problema é que o PSG não tem conseguido manter esses bons momentos de forma consistente. Então, vamos ver o que acontece. Então, o PSG foi o meu apagou da rodada. Pra gente partir agora, então, para futebol italiano, a Juventus empatou com o Empoli em 1-1. O Milik foi expulso com menos de 20 minutos do primeiro tempo. E isso acabou condicionando bastante o jogo da Juventus. A Juventus, nas últimas partidas, tem dado um passo além no ataque. Eu já falei aqui várias vezes das minhas reservas com o Allegri, mas nos últimos jogos, a Juventus parecia que ia conseguir dar esse passinho a mais, no sentido de se tornar um time um pouco mais protagonista em campo, não apenas um time defensivo, feio, ainda que com muita competência e muito competitivo. Não é à toa que está brigando pelo título italiano com a Internazionale. Chegou, inclusive, a ficar na liderança, já que a Inter jogou depois e tinha um jogo a menos. Na verdade, ainda tem um jogo a menos. Mas agora, com a vitória da Internazionale, a Juventus já voltou para a segunda colocação. Vou dar um destaque aqui para o Vlahovic, porque o Vlahovic tem chamado a responsabilidade mais nos últimos jogos, fez o gol dessa partida, né? Já no segundo tempo, se eu não me engano, o Vlahovic abre o placar, depois o Empoli faz uma pressão, inclusive, importante na Juventus. Se fosse um time, talvez, que tivesse um pouco mais de qualidade de finalização, enfim, de qualidade técnica mesmo, pudesse ter vencido o jogo. Mas o Vlahovic já tem 12 gols na temporada. Vale lembrar que na temporada passada ele fez 14 gols em toda a temporada. Então, é um momento importante pro Vlahovic. Eu acho ele muito bom jogador, mas eu acho que ele passou por um momento físico bem complicado. Ele estava tendo muitas dores com a lesão dele, e ainda que ele estivesse em campo e tal, então ele não estava 100% fisicamente. E para variar, ele tem um técnico que, eu repito aqui, eu não acho que o Allegri é um técnico que melhora jogadores. Eu acho que ele é um técnico que melhora times e não os jogadores. O que tá tudo bem também, mas é uma crítica para mim em relação ao trabalho do Allegri. Passando agora para Milan 2-2 Bolonha, que jogo louco! Eu tava com muita expectativa para essa partida, porque obviamente estamos falando do Milan, que tá ali na terceira colocação e que tentando ver se entra na briga por título, faz uma boa sequência, né, nos últimos jogos, e de um Bolonha, que é um time que a gente tem falado durante toda a temporada, é o grande trabalho da temporada no sentido de novidade, e obviamente o Thiago Motta, neste momento, está no centro das atenções, para quem não assistiu ainda. Aqui no canal não só tem vídeo sobre o Bolonha do Thiago Motta, né, os 5 ingredientes que fazem com que esse Bolonha sonhe com competição europeia. Quando fiz o vídeo, estava na zona de classificação para a Liga dos Campeões. E também tem vídeo sobre, especificamente, a possibilidade de Thiago Motta se encaixar no Barcelona. Também tem aqui no canal. Então eu estava com bastante expectativa para essa partida. Foi um jogo com muita movimentação, com muitos eventos acontecendo. O Milan fez os 2 gols com o Loftus-Cheek, que foi quem resolveu o jogo do Milan. O Milan perdeu 2 pênaltis, um pênalti perdido pelo Giroud e outro pelo Theo Hernandes. E o Bolonha, que fez o primeiro gol, e depois o segundo gol do Bolonha foi de pênalti. Então a gente teve muitos pênaltis, enfim, muitos lances polêmicos. O Thiago Motta foi expulso, inclusive já no fim do primeiro tempo. Então foi um jogo com muitas ações em que o Bolonha controlou boa parte do jogo. O Bolonha teve mais posse de bola, que é um objetivo deste Bolonha do Thiago Motta, né? Já tenho falado algumas vezes sobre esse time. E claro que a posse de bola não significa ter mais posse de bola, não significa que o time jogou melhor, mas quando o time quer ter a posse de bola e consegue ter a posse de bola, significa que um dos objetivos ali do jogo, do estilo de jogo que aquela equipe propõe, aconteceu. Então o Bolonha, nesse sentido, teve um pouco mais de controle do jogo. O Milan chegou a virar o jogo, né? Depois cedeu o empate. O Bolonha, nesse momento, vai a uma sequência de 5 jogos sem vencer.
são 2 derrotas e 3 empates, se eu não me engano. Segue ali na briga por competição europeia, mas teve uma queda importante nesses últimos jogos. E o Milan perdeu a chance de se aproximar um pouco mais da Juventus, já que a Inter também, já que a Juventus também tropeçou um pouquinho na rodada. Lazio 0-0 Napoli. Eu não consegui assistir esse jogo todo, assisti só um iniciozinho, porque eu tava me locomovendo pro jogo do PSG, que foi em loco aqui, eu fui no estádio. Inclusive, para quem não me segue no TikTok, eu botei no TikTok o que o PSG serve aos jornalistas de comidinha. Em dias de jogos, tô fazendo uma espécie mais de real life, de mais bastidores, mais falando um pouco mais, contando histórias um pouco mais de real life, digamos assim, lá no TikTok, para quem quiser me seguir, Clara Albuquerque. Então não consegui assistir tanto esse jogo, mas soube que foi terrível, que pro jogo ficar ruim precisava de muita coisa ainda. E um Napoli que é aquela coisa, né? É apagar incêndio do que aconteceu na primeira parte da temporada. É uma pena que esse Napoli tenha se transformado em um time tão diferente, tão apático muitas vezes do que foi o Napoli da temporada passada. A chance na Liga dos Campeões é que vai pegar um Barcelona que está um verdadeiro caos. O Xavi dando declaração de que vai sair no meio do ano, aparentemente não tinha conversado com os jogadores, acho que coloca uma pressão ainda maior no time, coloca um foco diferente nesse momento para a equipe, então vamos ver como é que essas duas equipes chegam até lá, lembrando que esse jogo na segunda semana das oitavas de final, então no dia 21 de fevereiro, 20 ou 21 de fevereiro, acho que é 21 de fevereiro, todos os jogos na TNT Sports Brasil, na HBO Max no caso, e TNT Space também passam jogos, né? Fiorentina 0-1 Inter. Eu tento procurar outros brilhos na rodada, mas mais uma vez o brilho vai para a Internazionale, que não só é líder, como tem um jogo a menos ainda que a Juventus, então pode ainda aumentar essa pontuação em relação ao time do técnico Allegri. Gol de Lautaro Martinez, destaque mais uma vez da rodada, ele tem 22 gols na temporada, é o artilheiro do campeonato italiano, o vice-artilheiro já é o Vlahovic, né? E é uma Inter que vai mostrando que em todos os desafios que ela recebe, ela passa. Nem sempre é uma Inter tão brilhante em todos os jogos, mas é uma Inter que tem muitas variações para vencer jogos de tipos muito diferentes. E eu acho isso importantíssimo para uma equipe. A Inter, inclusive, tem uma tabela complicadíssima nesses últimos momentos, né? A Inter fez, olha só, pela Supercopa, né? Lazio, Napoli, aí pegou agora a Fiorentina, vai enfrentar a Juventus na próxima rodada, é jogaço, inclusive. E aí depois tem a Roma, fora de casa, querendo ou não, é uma Roma aqui assim, mas é um dos grandes, né, do futebol italiano. Aí vai ter um descansinho, porque vai enfrentar a Salernitana, que é a lanterna do campeonato italiano nesse momento. E no dia 20 de fevereiro enfrenta o Atlético de Madrid, o primeiro jogo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, fazendo o jogo em casa, né? Decide depois em Madrid. Então, é uma sequência que a Inter vem passando, assim, relativamente tranquila. Os últimos 5 jogos são 5 vitórias consecutivas. É um time que tem apenas uma derrota na temporada. Se a gente contar a prorrogação, aí tem a derrota também contra o Bolonha, né? Na Copa Itália. Mas é uma Inter que, repito, tem muitos ingredientes e muitas ferramentas para vencer jogos diferentes, e eu acho que é esse o ponto principal que a Inter tem sobre a Juventus nesse momento. A Juventus até chegou, repito, a mostrar que talvez pudesse fazer alguma coisinha mais, mas já deu um passo atrás nesse jogo. Vamos ver se ela consegue uma evolução de fato, ou se ela volta a ser mais a Juventus de sempre, uma Juventus mais burocrática e com menos ferramentas do que essa Internazionale. Então é isso, gente, um videozinho rápido aqui para dar uma animada na segunda-feira. Se você não curtiu ainda o vídeo, não esquece de curtir antes de sair, por favor, e deixa nos comentários, além de se inscrever no canal. Quero chegar
a meta de 15 mil inscritos até o fim de fevereiro. Estamos quase lá. Bom, quase lá. Faltam 2.000 pessoas. Quem sabe? E tem Liga dos Campeões no meio. Então, é isso. Dando uma animadinha por aqui. Lembrando que na quinta-feira tem quadro aqui respondendo as perguntas de vocês, tudo às claras. Abro a caixinha de pergunta na quarta-feira lá no meu Instagram. Então, fica de olho se quiser mandar uma pergunta. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!